Olá, pimpolhos! Olha quem chegou aqui, eu, o professor Mafson Darli, professor da matéria mais linda, matemática. E no nosso sexto tempo de hoje, vocês vão me ajudar numa missão super importante. É que eu acabei de ser contratado, isso mesmo, para ser entregador de uma loja. E olha só o tamanho do desafio. Preciso organizar um montão de caixas no depósito. E para dar conta disso, não tem outro jeito. Vou ter que chamar ela, a nossa amiga matemática. Ela vai ter que dar uma mãozinha pra gente, hein? Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E aí, estão preparados? Então, ajeita o uniforme, que agora é mão na massa, ou melhor, quer dizer, mão na caixa. Onde é que eu deixo essa caixa? Onde é que eu deixo, rapaz? Vou deixar aqui mesmo, por enquanto. É isso aí, pimpolhos! Meu dia tá corrido, viu? Hoje estou vivendo um dia de entregador. E não é só encarregar caixas não, viu? O desafio aqui é organizar tudo direitinho no depósito sem deixar bagunça. E, claro, sem faltar espaço. O movimento não para, pimpolhos. É caminhão chegando, caixa saindo, mercadoria subindo e descendo. O espaço do depósito muda o tempo todo. E aí já viu, né? Organização é tudo. E sabe quem vai me ajudar nessa missão? Ela, linda, mas muito linda. Fala, matemática. Ela que vai dar uma mãozinha pra gente deixar tudo organizado e chuchu beleza aqui no depósito. Para conseguir organizar todas essas caixas, precisamos entender um conceito muito importante, o volume. Isso mesmo, volume é o espaço que um objeto ocupa, ou seja, mostra quanto espaço um objeto preenche dentro do lugar em que está. Para calcular o volume, a gente observa três dimensões: comprimento, largura e altura. Analisando essas três dimensões juntas, conseguimos determinar o volume de qualquer objeto, inclusive das caixas que precisam ser organizadas aqui no depósito. Agora, pimpolhos, entender como funciona o volume é fundamental para qualquer situação que envolva organização de espaço, como aqui no depósito. Afinal, é com esse conhecimento sobre o volume que conseguimos planejar, organizar e até evitar aquele sufoco e não ter onde colocar as coisas, né? Falando nisso, tem muita caixa para organizar hoje, hein? Bora ver como a matemática vai ajudar na prática. Vamos lá? Vamos deixar tudo docinho, docinho. Então faz o seguinte, ó, dá um foco na telinha e olha aqui, ó, no entregador carequinha. Pronto, pimpolhos. Depois de muito trabalho e molhar o cabelo, consegui organizar uma parte do depósito. E olha, a variedade desse setor aqui é grande, viu? Tem caixa de jogos de tabuleiro, de bolas, de blocos de montar, tem até de mamão. É isso mesmo. E cada uma dessas caixas ocupa um espaço diferente no depósito. E sabe como foi possível organizar tantas caixas? Usando uma estratégia que é chuchu beleza, empilhar as caixas. Isso mesmo. Empilhar não é só para deixar tudo organizado, não. É a melhor forma de aproveitar o espaço e descobrir quanto espaço essa pilha ocupa. E aí, estão vendo essa pilha de caixa aqui? Bom, nesse cantinho específico onde eu estou trabalhando, ficam as caixas de bonecas. Todas essas caixas são do mesmo tamanho. Elas seguem um padrão. E sabe o que isso significa? Significa que cada caixa de boneca representa exatamente uma unidade de volume. Isso quer dizer que, quando a gente conta uma caixa, estamos contando
uma unidade de volume. Para entender como isso funciona na prática, bora analisar como essa pilha foi organizada aqui no setor. Na largura, temos 4 caixas, bem alinhadas, uma ao lado da outra. Agora, olhando para o comprimento, foram organizadas 5 fileiras, exatamente iguais a essa da largura. Isso quer dizer que em cada fileira tem 4 caixas. Por fim, na altura, foram empilhadas 6 caixas, uma sobre a outra. Agora que já sabemos como essa pilha foi organizada, podemos calcular quanto espaço ela ocupa aqui no depósito. Vamos lá? Para isso, existe uma estratégia que deixa tudo mais rápido e prático e mais delicinha. Sabe qual é? É a multiplicação das 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Ou seja, o volume é igual à largura vezes o comprimento vezes a altura, pimpolhos. Vamos ver como funciona usando a nossa pilha de caixas de boneca como exemplo. Vamos lá. Fica assim, olha só. 4 vezes 5 vezes 6. Primeiro, multiplicamos 4 vezes 5, que dá 20. Depois, pegamos esse 20 e multiplicamos por 6, que é igual a 120. Prontinho! Show, hein? Isso significa que essa pilha tem 120 caixas no total, viram só? E como cada caixa de boneca aqui ocupa exatamente uma unidade de volume, para determinar o volume total dessa pilha, multiplicamos a quantidade de caixas por 1, que é o volume de cada caixa. E aí temos 120 vezes 1, é igual a 120 unidades de volume. Isso significa que o espaço ocupado por essa pilha no depósito corresponde a 120 unidades de volume. Mas olha só, pimpolhos, agora chegou a hora de organizar outra parte aqui do setor de brinquedos. É onde ficam os brinquedos maiores, como as caixas de videogame e as pistas dos carrinhos de corrida. E, claro, hein? Como são brinquedos maiores, essas caixas ocupam mais espaços. Por isso, aqui no depósito, cada caixa desse setor representa 3 unidades de volume. E sabe o que é curioso? Olha só, a organização dessa pilha segue exatamente o mesmo padrão da pilha anterior. Isso mesmo, foram empilhadas 4 caixas na largura, 5 no comprimento e 6 na altura, uma em cima da outra. Então, olha só, a quantidade total de caixas na pilha continua a mesma. Qual era? 120 caixas no total. Agora, tem um detalhe muito importante. Presta atenção, olha aqui no carequinha. Como cada caixa ocupa 3 unidades de volume, para descobrir quanto espaço essa pilha ocupa no depósito, é preciso multiplicar a quantidade total de caixas pelo volume de uma única caixa, que nesse caso é 3. Assim, pipolhos, 120 vezes 3 é igual a 360 unidades de volume. Isso significa que, apesar da pilha ter sido organizada do mesmo jeito da pilha de caixas de boneca, o volume total muda, porque o espaço que cada caixa ocupa mudou. Então, pipolhos, se liga nesse detalhe que é chuchu beleza. Sempre que cada caixa tiver uma unidade de volume, o volume total da pilha é igualzinho à quantidade de caixas empilhada. Mas, olha só, presta atenção. Se o volume de cada caixa for diferente de 1, aí entra um passo a mais. Mas é delicinha. É preciso multiplicar a quantidade total de caixas pelo volume de uma única caixa. Por isso, sempre observe qual é a unidade de volume das caixas. Ok? Combinado? Que missão, hein, pipolhos? No meio dessa organização,
aprendemos juntinhos que volume é o espaço que um objeto ocupa, sempre considerando 3 dimensões. Fala para mim, quais são? Largura, comprimento e altura, isso mesmo. E para calcular esse espaço, usamos a estratégia do empilhamento de caixas. Dessa forma, podemos calcular o volume contando caixa por caixa, ou, então, que é mais docinho, multiplicando a quantidade que temos em cada uma das dimensões. E desse jeito, rapidinho, a gente descobre o volume ocupado por esse empilhamento de caixa. Mas olha só, Pimpolhos, nossa missão aqui no depósito não acabou, hein? Ó, chegou mais um carregamento de caixas por aqui. Então, bora continuar essa organização, colocando todo esse conhecimento em prática, com uma questão modelo. Pode vir! Durante a organização do depósito, o entregador precisou empilhar caixas para aproveitar melhor o espaço. Cada caixa ocupa uma unidade de volume. No final, ele montou uma pilha com 5 caixas no comprimento, 3 caixas na largura, 4 caixas na altura. Quantas caixas foram usadas no total para formar essa pilha de caixas? Letra A, letra B, letra C ou letra D? E aí? Vamos lá? Vamos lá, porque para resolvermos essa questão, precisamos descobrir quantas caixas foram usadas no total para formar a pilha. De acordo com o enunciado, cada caixa ocupa exatamente uma unidade de volume. Por isso, o volume total da pilha corresponde diretamente à quantidade de caixas empilhadas. Viu que legal? Que delicinha! Para calcular esse volume, primeiro identificamos quantas caixas tem em cada dimensão da pilha. E isso a questão disse. Deixou docinha. Vamos lá. Ó. No comprimento, 5 caixas. Na largura, 3 caixas. E na altura, 4 caixas. Viu aí? Agora, multiplicamos as quantidades de caixas dessas 3 dimensões. E essa é a parte divertida. Vamos lá. Ó. 5 vezes 3, 15 vezes 4, 60 caixas. Prontinho. Isso quer dizer que essa pilha é formada por 60 caixas no total. Bacana, hein? Portanto, foram usadas 60 caixas para formar a pilha. E aí, eu vou lá com toda alegria marcar a letra B. Marca a letra B aí. E olha, agora é com vocês. Porque se tem uma coisa que não pode empilhar aqui, são as dúvidas e os meus cabelos, não é verdade? Então, bora organizar esse conhecimento. Faz o seguinte, reúne todo mundo que agora é hora do Vamos Praticar! Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Hoje a dica é sobre volume de sólidos geométricos. O volume mostra quanto espaço um objeto ocupa. Ao empilhar sólidos iguais, como cubos ou caixas, contamos quantos cabem em cada dimensão, comprimento, largura e altura, e multiplicamos esses 3 valores. Isso mostra quantos foram empilhados. Se cada sólido vale uma unidade de volume, essa quantidade já é o volume total. Se cada um valer mais, é só multiplicar esse valor pela quantidade empilhada. Aproveitem a dica. Até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E vamos lá, Pimpolhos, porque para uma entrega especial, um entregador empilhou todas as caixas de brinquedos do depósito. Cada caixa tem o formato de um cubo, ocupando uma unidade de volume, e foram organizadas de modo que a pilha ficasse com 6 caixas no comprimento, 5 caixas na largura e 3 caixas na altura. Quantas caixas foram usadas no total para formar essa pilha? E aí, é A, B, C ou D? Tá na hora de conferir se essa entrega
vai sair no prazo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o meu amigo cronômetro e eu vou arrumar o meu cabelo, que o boné deixou todo assanhado. Volto já, é rapidinho. Pronto, voltei, cabelo arrumado e animado, porque para resolvermos essa questão, precisamos determinar quantas caixas foram usadas no total para formar essa pilha. Como informado no enunciado, cada caixa ocupa exatamente uma unidade de volume. Portanto, o volume total da pilha corresponde diretamente à quantidade de caixas empilhadas. Olha que docinho, hein? Então, se a gente descobrir o volume total que essa pilha ocupa, já sabemos quantas caixas foram usadas para montá-la. E para isso, o primeiro passo é observar direitinho as 3 dimensões dessa pilha. Vamos lá? No comprimento, 6 caixas. Na largura, 5 caixas. Na altura, 3 caixas, uma sobre a outra. Vamos lá? Para calcular o volume da pilha, realizamos a multiplicação dessas 3 medidas. E essa é a parte divertida, porque eu tenho o seguinte, ó, 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90. Assim, observamos que a pilha é formada por 90 caixas empilhadas. Show, hein? Portanto, o entregador usou 90 caixas no total para formar essa pilha. Assim, a alternativa que disse isso foi a letra C. Ops, C. Então já sabem, quando é C, todo mundo solta o gritão no 3, tá? 1, 2, 3, C de... de careguinha! Que animação! Então vamos lá. Vamos lá, porque no depósito de brinquedos, o entregador organizou uma pilha de caixas da seguinte forma: 12 caixas no comprimento, 8 caixas na largura e 5 caixas na altura. Sabendo que cada caixa tem formato de um cubo com uma unidade de volume e que o espaço disponível no galpão é de 1920 unidades de volume, quantas pilhas igual a essa podem ser armazenadas no galpão? Bom, a letra A já respondeu. Só que nós temos a letra B e a C e a atrasada letra D. Qual delas é a verdadeira? Vamos descobrir. Vou chamar o cronômetro aqui na tela. E vou aqui só conferir se o entregador veio deixar meu pente e um gel de cabelo. Eu estou precisando, hein? Aí volto já. Voltei! O entregador não chegou ainda.
Por isso meu cabelo está bagunçado, Pimpolho. Mas calma, porque para resolvermos essa questão, primeiro, precisamos encontrar o volume de uma pilha de caixas. Para isso, iniciaremos observando as dimensões da pilha de caixas. Temos 12 caixas no comprimento, 8 na largura e na altura, mais 5 caixas. Agora, multiplicando a quantidade de caixas no comprimento, pela largura e pela altura, fica assim, ó. E olha que delicinha. 12 vezes 8 vezes 5 é igual a 480. Então, cada pilha ocupa 480 unidades de volume. Agora, precisamos descobrir quantas pilhas dessa cabem no galpão, que tem um volume total de 1.920 unidades. Não é verdade? Para isso, é docinho, é simples. Precisamos dividir o espaço disponível no galpão pelo volume de uma pilha, que é 480. Olha que fácil, olha que delicinha. Eu coloco aqui, ó, 1.920 e divido por 480, que vai dar igual a 4. Legal, é? Isso quer dizer que o entregador consegue organizar exatamente 4 pilhas iguais dentro do galpão, aproveitando bem o espaço, sem sobrar e sem faltar. Viu como a matemática é linda? Portanto, o entregador consegue organizar 4 pilhas dentro do galpão. Assim, a alternativa correta é a letra... Opa, não acredito. Deu C de novo? Ha, você já sabe, né? Tem que dar um gritão para ver se essa C sai daí. Estão prontos? Então vou contar. 1, 2, 3 e C de... Ah, carequinha, bacana. Vamos lá então, vamos continuar. Durante a separação dos itens de materiais escolares, um entregador montou uma pilha de caixas de lápis. Ele organizou a pilha com 4 caixas no comprimento, 4 caixas na largura e 6 caixas na altura. Sabendo que cada caixa ocupa 2 unidades de volume, o volume total ocupado por essa pilha de caixas é de... Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos descobrir. Mas antes, bora acionar o cronômetro. Chega aí, chegou? Enquanto você descobre o volume da pilha de caixas, eu vou arrumar o meu cabelo, que está bem volumoso. Eu volto já. Vou arrumar mesmo. É rapidinho. Pronto! Voltei agora com o cabelo menos volumoso. E vamos lá, Pimpolho, que agora meu cabelo ficou arrumadinho. E para resolvermos essa questão, precisamos primeiro calcular quantas caixas foram usadas para formar a pilha. Vamos descobrir? Para isso, observamos as dimensões da pilha de caixas, que no comprimento tem 4 caixas, na largura 4 caixas. E na altura, 6 caixas. Para descobrir quantas caixas há no total nessa pilha, multiplicamos o número de caixas no comprimento pela largura e pela altura. É a parte delicinha, porque 4 vezes 4 é 16, vezes 6, 96. Até rimou. Isso quer dizer que uma pilha dessa é formada por 96 caixas. Mas calma, né? Como cada caixinha não ocupa uma unidade de volume, mas sim 2 unidades de volume, tem que ficar esperto, Pimpolho. Porque agora, para descobrir o volume total da pilha, multiplicamos a quantidade de caixas, que é 96,
pelo volume de cada caixa, que é 2. E olha que legal, eu pego 96 e multiplico por 2, que dá 192. Assim, o volume da pilha é de 192 unidades de volume. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B aí para mim. É isso aí, pimpolhos. Prontinho? Chuchu, beleza? A nossa missão aqui no depósito está concluída. Conseguimos deixar tudo organizado aqui no depósito. Caixas organizadas, espaço calculado e nenhuma encomenda fora do lugar. Agora é com vocês. Mas eu vou ficar por aqui porque ainda tem muitas encomendas chegando. E eu estou esperando uma caixa. Sabe de quê? De mamão com açúcar! Enquanto vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fui.